Você vai acompanhar agora um conteúdo produzido pela comunidade católica Anuncia-me. Quero me comprometer contigo, Jesus. Quero me comprometer contigo, Jesus. Em mim precisa mudança, lá em casa precisa mudança. Quero me comprometer contigo, Jesus. Cante. Em mim, lá em casa precisa mudança. Quero me comprometer contigo, Jesus. Lalaia, laia. A verdade é essa. Quanto mais nós nos comprometemos com Jesus, mais a gente está dizendo: Senhor, eu preciso de mudança. Nós cantamos isso aqui: renova-me, renova-me, porque sozinhos nós não podemos mais. Então nós precisamos realmente de mudança. E essa mudança Deus quer nos fazer por inteiro. Nós conseguimos partilhar sobre tantas coisas, como nós falamos de manhã, e muitas vezes nós esquecemos de algo tão importante na nossa vida. E conversando no intervalo com algumas pessoas, a gente viu pessoas machucadas, pessoas carregando fardos, medos. Alguns que vieram partilhar, oramos juntos, partilhando juntos aquilo que estamos experimentando como homem e como mulher. Então a gente tem que se colocar na presença de Deus, mesmo dizendo: quero me comprometer contigo, Jesus. Quero ser santo como o Pai é santo, como a palavra de Deus diz para nós: sede imitadores de Deus. Eu quero refletir com você sobre essa maravilha que é ser homem e é ser mulher. Homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus. Eu e você somos homens e mulheres. Deus fez o homem, criou a sua imagem, Deus criou a mulher. Então, meu irmão e minha irmã, diante dessa situação que a palavra de Deus nos mostra, para o crescimento da espécie humana, para que ela se processe espontaneamente no tempo e no espaço, essa criação de Deus, Deus criou sexualmente diferentes, homem e mulher. Então eu, você, homem e mulher, são dotados de um forte impulso que faz com que cada um se sinta atraído para o outro sexo, e saiba instintivamente se relacionar. Então você pode definir assim: cada um nasce destinado ao outro. Porque Deus viu que o homem não poderia ficar só, não seria bom. Por isso lhe deu uma companheira que lhe seja adequada. O homem foi criado para a mulher e a mulher foi criado para o homem. A humanidade toda, o mundo todo que a gente olha, a nossa vida, a gente vê pessoas realmente procurando uns aos outros. As pessoas se precisando, se querendo umas às outras, passa a vida toda sofrendo, precisando um do outro, porque isso é natural, que cada um até se deseja um ao outro dentro da santidade que Deus nos criou. Essa atração que faz com que o homem procure a mulher procure o homem, faz parte da nossa sexualidade, sim. Faz parte daquilo que Deus nos criou, sim. E aqui, meu irmão, minha irmã, a palavra sexo, ela só aparece como substantivo pela primeira vez no século XII. É uma palavra que se originou do verbo latino secare, que significa cortar, cortar. Então sexo significa seccionado, cortado, dividido. E a sexualidade então é a força de atração que chama para se unir aquilo que foi cortado, na busca da primitiva unidade que Deus nos criou. Quando Deus disse: não é bom que o homem fique só, criou-lhe uma admirável companheira. Que maravilha, uma admirável companheira, né? A minha Eliane, né? Que não sabe fazer bolo até agora, né? Não sabe, né? Não é verdade, Eliane? Já aprendeu? Mas eu não como, né? Mas ela faz. Então,
Mas, né? Mas a Raquel sabe fazer. O bolo que a Raquel faz chama-se mãe do lado. Quer dizer, ela faz com a mãe do lado, ensinando o que faz, né? Entende? Chama-se mãe do lado. Mas até uma pessoa aqui no intervalo falou para mim assim: a Eliane já aprendeu a fazer bolo, Henrique? Eu falei: não. Pois diga para ela que eu também não sei. Entende? Que ela, todo lado dela, uau! Eu falei: dá a mão as duas, sai para o mundo e tal. Então essa companheira que Deus coloca ao nosso lado de homens, como coloca na vida de qualquer pessoa. E geralmente, essa pessoa que vem com o desígnio de Deus. Não era bom que o Henrique ficasse só, por isso Deus colocou uma companheira que lhe seja adequada. E eu podia choramingar: poxa Deus, que companheira adequada é essa que come pepino e não sabe fazer bolo? Mas ela não é adequada para agradar a minha vontade, é adequada pela sua companhia espiritual muito mais divina do que eu quero para você e quero para ela. Então essa criação de Deus, Deus não criou outro homem para o homem. Isso é muito importante para nós que somos da renovação e somos formadores. Querendo ou não querendo, somos pregadores, oramos por cura, libertação, temos ministério, mas você é um formador. Tudo aquilo que está sendo dito aqui, que mexe com o seu coração, que faz você se questionar sobre os seus erros, nós temos o dever cristão de fazer com que o outro seja melhor do que a gente. Fazer com que a pessoa tome forma de uma criatura à imagem e semelhança de Deus. Então Deus não criou outro homem para o homem, mas criou uma mulher. Então o homem só poderia implementar e não complementar outro homem. Um homem nunca ia tirar outro homem da solidão e não tira, da solidão que estava. Só o feminino arranca o masculino da solidão e só o masculino arranca o feminino da solidão, vice-versa. Porque homem com homem não conseguem complementar o plano de Deus. Por isso que na Bíblia traz, desde o Velho Testamento, toda a situação de homossexualidade e de sofrimento, de morte, assassinatos, que desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, depois da ressurreição, já com Paulo e até os dias de hoje, mostrando o sofrimento. Porque nenhum homem foi criado por outro homem, para trazer a felicidade como criatura, imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém ou não? Isso. É que o rapaz da câmera reclamou que não está escutando o amém das pessoas. Parece que você está falando sozinho. Então nós vamos dizer para ele: amém. Amém. Isso. Sem essa educação, a gente tem uma inducação. Esse E tem um tracinho na sua apostila, porque educar e inducar. O inducar é um fechamento para mim mesmo. É um egoísmo, é uma solidão machista ou feminista. Então o que acontece? Quando você fica egoísta pensando só você está numa inducação, interiorizando só isso. Egoisticamente, você está vivendo um inferno, que você só pensa em você. E na sexualidade não é diferente. Veja bem o que diz o Novo Catecismo. Diz a igreja: a sexualidade torna-se pessoal e verdadeiramente humana quando ela está integrada na relação de pessoa a pessoa, no dom mútuo, quer dizer, dom para os dois, por inteiro e temporalmente ilimitado do homem e da mulher. Se o homem quiser viver egoisticamente a sua sexualidade, ele vive um sofrimento, uma dependência, um vazio muito grande, um egoísmo muito grande, ele vive um inferno. Da mesma forma, a mulher. Esta busca de complementação, desse complemento entre homem e mulher, se expressa também geneticamente. Aí começa a beleza que nós estamos nos aprofundando. Geneticamente começa a você entender que maravilha que Deus nos fez como homem e como mulher. Quando começa a funcionar na minha vida as glândulas genitais para me tornar homem e para tornar você mulher. Aí começa a manifestar o desígnio de Deus para aquilo que eu vou ser, para aquilo que eu vou ser. Contrariamente, e aqui é a medicina que ensina isso, contrariamente do que acontece com os demais órgãos do corpo, todos os órgãos que você tem, as glândulas genitais só produzem células que, quando elas amadurecem, elas se transformam em meia célula dentro do nosso corpo.
As células genitais, elas se transformam, quando elas amadurecem, ela vira meia célula, necessitando se complementar com a outra para poder ter a sua função. Então, uma coisa muito linda significa que essa atração mútua de sexo, na sua raiz mais profunda, já acontece na minha biologia, quando as nossas próprias células sexuais se procuram para poder fazer o desígnio de Deus. Só Deus pode pensar numa coisa dessa, nem queira entender isso. As células genitais, quando a gente é gerado, elas vêm por inteiras, ela amadurece, transforma em meia, e ela procura a outra metade para ir formando a nossa parte de homem e de mulher. Então daí você olhando para fora, quando há uma atração entre homem e mulher, mulher e homem, que é natural que haja, dentro da minha própria vida, essas células vão trabalhando para poder, as células da minha sexualidade, para poder me formar como homem, e quem é mulher, formar como mulher. Nós nascemos com corpos assexuados, quer dizer, temos sexo. Mas a sexualidade não se apresenta pronta desde o nascimento. Ela não se apresenta pronta. São necessários muitos anos a sexualidade, embora tenha sexo. O sexo nós nascemos com ele, mas a sexualidade, quer dizer, o ato, a movimentação todinha, o crescimento disso, não se apresenta desde o nascimento. São necessários anos para vir desabrochar na nossa vida, influenciar os nossos atos, afetar a nossa vida, formar o cerne de cada pessoa. Porque a sexualidade, querendo ou não, a sexualidade é a maneira de ser no mundo, de se relacionar como pessoas, masculinas ou femininas. Porque isso vai direcionando a sua vida. Você nota nos seus filhos, que são ainda crianças, que você sabe que é menina, mas ela não tem característica de menina. Vai se formando o seu corpo, os seus seios, o seu quadril, a sua pele. O rapazinho já vai aparecendo umas penugens, né? Vai aparecendo umas penugens, que se bater algum vento até sai de tão pouco que é. E vai se tornando meio másculo, vai se tornando característica, vai dando forma. Né? Desde que nasceu vai dando forma a ser masculino e ser feminino. E ser masculino e feminino vai afetar a sua atividade fora, na sociedade e no mundo. Você vai ter o seu direcionamento. Agora, quando casados, homens e mulheres estão obrigados a cumprirem fielmente os seus deveres, como a doação contra o sexo. Não só com o objetivo de criar filhos, não. Não só com o objetivo de criar filhos, quer dizer, eu tenho obrigação com a minha esposa e ela tem comigo só para criar filhos. Não, não é só isso. Mas também como complemento de vida. Complemento de vida. Eu não tenho mulher só para o sexo e a mulher não tem o homem só para o sexo. É um complemento de vida. O amor é que vai selar e sustentar esse laço de matrimônio no casamento. Porque se for só sexo, acaba. Esvazia. Todo relacionamento, e nós sabemos aí, vocês que trabalham com grupo de oração, os que estão namorando, os que estão casados, que sabem que todo relacionamento, que às vezes a gente ora por pessoas que estão passando sofrimento assim, que começam o seu relacionamento, a sua vida, baseado só no sexo, acaba em desgraça. Tem sentimento de traição, de ciúme e tanta coisa, porque não é o amor que sustentou isso, é um vazio. Eu conversava com minha irmã no intervalo sobre isso. O mundo ensina que, e até por certos programas aí, como Malhação, sei lá o que é que tem por aí, e outras novelas que tem por aí, tanta coisa que está por aí, de que para os jovens vale tudo. Os adolescentes, nossos jovens, estão sendo levados a valer tudo, vale tudo. E é legal, sabe, é natural, é do milênio, é novo milênio, é tudo novo. Mas os jovens, as meninas e os meninos não têm mais opção. E aqui nós poderemos entrar mais profundamente com uma educação pessoal, e também para educar aqueles que nós trabalhamos muitas vezes. As meninas que ainda estão virgens, mantêm a sua virgindade, são chamadas de carolas e caretas. Verdade ou não é? Careta, que está no outro tempo, que você já morreu. Há um condicionamento de que elas realmente é que estão erradas. Mas eu sempre prego para os jovens, no encontro de jovens, quando eu vou falar de sexualidade para os jovens, que essas meninas ainda têm opção. Elas podem ser careta, mas ainda tem uma opção. E as outras que se deixaram levar, não por suas culpas, talvez pela sociedade, pelo mundão que foi levando, elas não têm mais opção. E aí eu conheço muitas meninas frustradas com medo de namorar e não ser aceitas,
outras que começaram a passar de namorado em namorado e sendo usados por todos, outras que se frustraram até o ponto que hoje não acreditam que pode alguém amá-las e também não querem casar, têm medo de namorar, e são meninas que são bonitas, que servem a Deus, mas meninas frustradas, que você vai ver, está aprisionada, está enraizada aquele sofrimento dentro. E não é diferente para os rapazes que fizeram isso. Porque a menina fica com o físico machucado, e o jovem não fica, claro, moralmente ele fica. Ele também é pai solteiro, ele também abusou, ele também vai prestar conta disso, e por isso pode ser um rapaz que também ficou passando de namorada em namorada, só com finalidade de sexo, e vai acabar um dia casando por causa de sexo. Esse casamento não vai longe. Não vai longe. Por isso que eu disse que essa educação que a igreja nos ensina e que poucos falam do que a igreja diz, é preciso dar para os nossos jovens. Porque se nós fizermos um dia de encontro de noivos, bem feito, falando do temperamento, falando da salada de pepino, falando da sexualidade, falando verdadeiramente as coisas, alguns podem adiar o casamento. Vamos pensar um pouco mais. Porque depois, daqui a 1 ano, 6 meses, 2 anos, estão separados. Daí, como é que nós vamos fazer? Nós não falamos a verdade? Nós não precisamos pregar para as pessoas com meias verdades mais? Nós precisamos falar a verdade para que ela fale, eu estou sofrendo porque eu optei por isso. Mas não é por falta de conhecimento. Então é preciso formar. A palavra de Deus em Joel diz, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então se eu tenho um pouco, é um dever meu falar para as pessoas. Não impor, mas falar para ela, porque ela pode estar cega. E um dia, na misericórdia de Deus, ela pode acordar para isso. É preciso falar essas verdades e a beleza que Deus nos fez. Eu estava dizendo que demora muito tempo para se colocar a gente no mundo como homem e como mulher. Quando casados, os homens e as mulheres devem estar juntos não só para criar filhos, mas para que seja tudo feito no amor. É o amor que vai selar esse laço matrimonial. Em 1 Pedro, abra sua Bíblia, primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 7. Eu queria ler essa passagem como está na Bíblia. 1 Pedro 3, 7. E veja que é um versículo enorme. Presta bem atenção no que essa palavra de Deus está dizendo, que às vezes a gente passa despercebido, e agora nós podemos fundamentar um pouquinho mais. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Presta atenção nessa palavra. Ela na íntegra diz assim: do mesmo modo, vós, ó maridos, comportai-vos sabiamente no vosso convívio com vossas mulheres, pois são de um sexo mais fraco. Não quer dizer que as mulheres não é isso. Porquanto elas são herdeiras com o mesmo direito que vós outros, da graça que dá a vida, tratai-as com todo respeito, para que nada se oponha às suas orações. Palavra do Senhor. Para quem que Pedro está dizendo isso? Para homens de oração. Está dizendo justamente isso, que a vida no lar tem que ter uma consideração pela mulher. E infelizmente nós somos poucos homens, mas nós temos que tomar consciência para formar nossos filhos. O que nós temos visto aí fora de alguns pais? Que o rapaz fica com 17 anos, 16 anos, 18 anos, e o pai pensa, incentiva. Você não transou ainda? Que isso, cara? Vamos para a vida. Esse pai vai se lamentar mais tarde. Esse pai vai se lamentar mais tarde, quando tomar consciência do sofrimento que seu filho está. Eles não têm parâmetro. Os filhos homens têm que ter no pai um herói, eles veem em nós um herói. Quando o filho homem nasce, o pai diz assim, esse vai ser igual ao pai, esse vai puxar o pai. Então o pai bebe, o pai é adúltero, o pai é isso, o pai é aquilo, e o filho saiu igualzinho ao pai. Ele não pode reclamar na sua velhice, ele não pode sofrer por isso. Então o que está dizendo? É justamente essa palavra dizendo, tratar com dignidade. O mundo está ensinando ao contrário, abuse, faça o que querem, como se as mulheres fáceis de vida, fácil, prostitutas, fossem uma outra raça, alienígena, vem de Marte. Abuse, faça. Como se não fizesse parte do amor de Deus, homem e mulher.
E estamos sendo levados de todas as maneiras. E os homens vão acostumando a abusar sexualmente das mulheres. Não tratá-las realmente, como diz a palavra, com respeito e com dignidade. Vai para o casamento tendo relações erradas. E que me perdoem ter que dizer, porque nós estamos falando de vida, que se não é meu problema, não é o seu, é de alguém. Daí quer ter relação anal, relação oral, começa a criar coisas fora do desígnio de Deus para satisfazer a sua bestialidade, a sua vontade, e só sente prazer se foi assim, perdeu o caminho de Deus. Transforma muitas vezes as suas esposas realmente em verdadeiras prostitutas, sem dignidade nenhuma e sem respeito nenhum. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. E nós não podemos fugir disso, porque tem muitos lares sofrendo e muitas mulheres sofrendo por isso. Mas os homens que estão assim também sofrem, porque não se sentiram homens, só precisam dessas coisas para poder se sentir homem. Então eles também precisam de cura. Eles também precisam de libertação, porque aquilo já se tornou um vício, a ponto deles só se sentir homem, se assim for. Caso contrário, não. Impregnou, condicionou de tal forma tudo que vem do passado, da juventude, da infância, dos vídeos, das revistas, tudo de tal forma que eu comecei a levar para o meu matrimônio. E o que disse a palavra? Que o seu leito seja santo. Há pessoas até cristãs, que a gente pede a misericórdia de Deus, que prega, que passou do quarto para dentro do casal, vale tudo. É marido e mulher, vale tudo. Pode valer tudo para o mundo, pode valer tudo para quem pregou, mas não vale tudo para a palavra de Deus. Daí você não entende por que a vida está mal, por que a pessoa não é feliz, por que a agressividade, porque ela está fundamentada em algo que está fora do desígnio de Deus. E às vezes são pessoas que rezam, são pessoas que estão diante do Senhor, são pessoas que têm a responsabilidade de salvar almas, mas as suas vidas estão infelizes, porque ela está fora do desígnio de Deus. Fora do desígnio de Deus. Então ela tem que retomar imediatamente ao seu desígnio, para poder, principalmente nós homens, cairmos nessa situação. As mulheres, nós merecem de todos nós, que nós devemos nos comportar com sabedoria diante delas. Por quê? Porque as mulheres são um sexo frágil, como está dizendo, são de um sexo mais frágil. O que quer dizer isso? Que pela imposição nossa, elas se submetem à nossa vontade, verdade ou não é? Elas se submetem. Às vezes, para salvar seu casamento, elas se submetem a todas as coisas, para não perder o marido, para não perder o amor. Nós temos que ter sabedoria, e Pedro diz mais, porque elas, por que eu tenho que ser sábio, já que ela é mais fraca? Porque elas são herdeiras com o mesmo direito que vocês têm diante de Deus. Voltou para a essência, homem e mulher iguais diante de Deus. Iguais diante de Deus. Então, com o mesmo direito de vós, tratai-as com respeito, para que nada se oponha às suas orações. O que significa isso? Que nós pedimos e não recebemos. Tem algo que está abarrando a graça de Deus acontecer. Tem algo que está abarrando. Eu peço, a minha vida não muda. Veja o que você está fazendo com a bênção de Deus, que é seu marido, sua esposa, para que não seja a barreira que está impedindo atender as suas orações. Não é Deus que não atendendo. Você está numa direção errada, está numa frequência errada. A frequência de Deus é aqui, você está sintonizando lá, você não vai chegar nunca. Então, nada se oponha mais à sua oração, porque está escrito, tudo que pedires ao Pai em meu nome Ele dará. E você não está dando porque alguma coisa na minha vida está errada, ou então Deus não existe. Tem que ser claro para mim. Aí tem que ser radical. Se a palavra diz que está escrito, e essa palavra está escrito, saiu da boca de Jesus, quando disse para Satanás, está escrito. E se está escrito que tudo que eu peço ao Pai em nome de Jesus, Ele me atende. E se não está atendendo, não é problema mais dele, é o problema meu. E olhando para aqui, para a nossa vida de sexualidade, tratai vossa esposa com respeito, com dignidade. Era de um sexo mais frágil, que as mulheres se submetem mais à vontade do homem do que o homem da mulher, por natureza de Deus. Mas tem o mesmo padrão de herança, não está atrás nem na frente, está do lado. Por isso tratai com respeito, com dignidade, para que nada se oponha à vossa oração. Não tem obstáculo. Não tem obstáculo. Então é algo muito radical, não é? Mas é a verdade de Deus, não tem jeito de fugir dela. É uma luta que nós vamos ter que, muitos de nós temos que retomar dentro do nosso casamento, do nosso noivado, do nosso namoro. Temos que começar a lutar com isso. Mas é algo que realmente vai trazer para mim a felicidade. A felicidade é algo sublime, é algo que tem que acontecer na minha vida. Então, quando essa palavra de Deus mostra,
Veja bem que o capítulo 3 começa lá em cima. E vai ensinando, Pedro vai ensinando muitas coisas que não tem nada a ver com a sexualidade, mas nós podemos pegar para os casados. Vocês também, mulheres, sejam submissas ao vosso marido. Submissão da mulher não é ser escrava, ele mandou, vou ter que fazer. Não, submissão é saber que ele é o cabeça. Porque uma família só vai mudar se o homem mudar. A mulher passa a vida inteira se lamentando, se o homem não muda, a família está destruída. Quando o homem muda, a família muda. Os filhos começam a ter referência. Podem ter problemas, mas tem uma referência. Porque como Cristo é a cabeça da igreja, está escrito em Efésios, o homem é a cabeça da família. Se o homem muda, muda a família. Então as mulheres se submetem porque Deus é quem assim quis. Se alguns homens não obedecem à palavra, serão conquistados, mesmo sem a palavra de pregação, pelo simples procedimento da sua mulher. Que é algo profundo. Veja bem, se algum homem não obedece à palavra de Deus, você conhece algum? Não, não diga. Eles serão conquistados pelo simples procedimento de suas mulheres, ao observarem vossa vida casta e reservada. Quer dizer que uma mulher pode salvar o homem pelo seu modo de ser. Pelo seu modo de ser. Pedro depois começa a enumerar alguma coisa para as mulheres. Não seja o vosso adorno o que aparece externamente, cabelos trançados, ornamentos de ouro, vestidos elegantes, mas tem daquele ornato interior. Quer dizer, o que ele está dizendo para as mulheres? Não adianta você fazer um longo, já viu aqueles vestidos longos? Acho que não usa mais, né? Não tem tempo de ver isso. Vai lá no pé, aquela gola assim, redondinha assim, daí aberta, vem de frente, você fala, nossa, como está elegante, passa de lado, o vestido está aberto até aqui, né? Ou então o vestido longo, abre ele lá atrás, vem até aqui, não sei na onde que vem aqui, quer dizer, e fica aquele jeito, sabe? Então não adianta, está dizendo para as mulheres, que não seja o vosso adorno, aquele parecer exterior, vestidos elegantes, é a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, mas tenham em vocês, mulheres, aquele ornato interior, e oculto, quer dizer, escondido no seu coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, que é tão precioso aos olhos de Deus. Amém? Quer dizer que a mulher é uma dádiva de Deus, ela pode se vestir bem, ela pode ser, mas que ela não se preocupe com isso, ela tem que ter um ornato muito maior de pureza dentro do coração, porque uma mulher, nós estávamos até lendo isso, cadê o meu amigo Zé Maria lá, que uma mulher pode realmente fazer com que eu viva 100 anos, uma mulher boa, mas ai daquela mulher que não é boa, é a mesma coisa do que você tocar uma junta de boi desajustado, ou então pegar um escorpião com a mão. Palavra de Deus que diz, né? A gente está dizendo o quê? Que a mulher pode salvar o homem. E pelo amor de Deus, mulheres, salve os homens. Nós precisamos de salvação. O homem é muito macho, fala muito grosso e tal, aquela coisa, mas ele é que mais morre de infarto somos nós. O homem fala muito grosso e quem manda aqui sou eu, mas somos mais carentes, a gente entra em depressão sem saber, só que a depressão nossa é por adultério, é pela bebida. Porque a gente vê na mulher a mãe, a amiga, a amante, tudo, ela é tudo para nós. As mulheres têm um poder, têm uma força muito grande, maior do que nós homens. Nós pensamos que nós somos fortes, elas que aguentam muito mais o bombardeio, além de nos aguentar. Então é preciso que a gente tome uma decisão disso daqui. Agora, uma mulher quando quer, a gente é tão fraco, nós homens, que uma mulher, ela põe assim aquele, não sei como é que chama aqui, sobrancelha, nos cílios, né? Põe uns cílios postiços assim, fica dando umas piscadinhas para gente, aquele cílio comprido, grandão assim, e nós ficamos assim, a gente se derrete todo, uau, pronto. Significa que a mulher pode salvar o homem, ela não precisa de ser adorno, ela pode ser bonita, ela pode se vestir, ela pode usar, mas que ela tenha uma pureza, uma riqueza maior por dentro do coração, por dentro no seu coração, o que a palavra diz. E diz mais, porque era assim, é Pedro dizendo no nosso tempo, que outrora ornava santas mulheres que esperavam em Deus, e elas eram submissas aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor até, e dela
vocês hoje se tornaram filhas pela prática do bem, sem temor de perturbação alguma. Palavra do Senhor. Uma riqueza de versículo esse. Uma riqueza de versículo para meditar, se aprofundar e não se esgota o assunto, porque faz parte da nossa própria vida. E é preciso que a gente entenda isso e caminhe por isso. Deus criou o homem, a sua imagem, criou a sua imagem e criou também a mulher. Então, significa o quê? Que homem e mulher podem ser salvos dos seus pecados mediante Jesus. Juntos eles recebem dons e bênçãos de Deus para o casamento. Então aí as situações todas. A união sexual é que vai consumar o casamento na base de uma entrega matrimonial mútua. Os dois se entregam. O relacionamento sexual tem que vir depois. Isso não mudou, gente. Isso não mudou. Mudou-se tantas coisas, mudou o calendário, mudou a tecnologia, mudou tudo, mas a palavra de Deus não muda. A infelicidade do homem está em ele cavar a sua própria infelicidade. Então, se nós erramos até que recomecemos. E os que não conseguiram não errar ainda, que agora perseverem nisso mesmo. Tenham uma vida casta, uma vida santa. Se preserve para seu marido, se preserve para sua esposa, para que você tenha a opção da felicidade que a Bíblia dá. Porque a união sexual é que vai consumar o matrimônio, esse casamento. É que ela tem que fazer. Se aconteceu antes, alguma coisa está estragada. E se era assim, nós podemos retomar. Claro que podemos, que a misericórdia de Deus é infinita. A expressão coabitou o homem com Eva, ou conheceu Adão e Eva, que nós lemos na outra palestra, é um modo direto que a Bíblia tem de referir-se à relação sexual que houve entre Adão e Eva. O homem, Adão, conheceu, concebeu, conheceu Eva. O Eva conheceu Adão. É um modo direto desse intercurso sexual. Mas a palavra de Deus trata esse ato com dignidade. A sexualidade dentro da palavra de Deus é de ponta a ponta. Trata a sexualidade com dignidade, chamando de honra e sem mácula, como está escrito em Hebreus. Aí tem para você estudar e nunca esquecer disso, um trecho do documento da Igreja Familiares Consorte número 11, que diz: quando o amor é vivido no matrimônio, ele compreende e ultrapassa a amizade. Quando o amor é vivido entre homem e mulher no matrimônio, ele ultrapassa a amizade e vai se realizar em homem e mulher que se dão um ao outro na sua totalidade, segundo a própria masculinidade e feminilidade, fundando com o pacto conjugal aquela comunhão de pessoas na qual Deus quis que fosse concebida, nascesse e desenvolvesse a vida humana. Quer dizer, o que o documento da igreja está dizendo? Quando o amor é vivido no matrimônio, está acima de tudo, ele está além da amizade e vai se completar na sexualidade para se cumprir a vontade de Deus. A esse amor conjugal, e somente a este, não existe outro jeito de amar sexualmente fora do matrimônio, é só no matrimônio. Fora disso, você já está cometendo um pecado grave, que é da fornicação, que é a sexualidade fora do matrimônio, para os solteiros, adultério para os casados. Você está cometendo isso, e somente no casamento, esse amor se realiza de maneira integral, no homem e mulher se empenham totalmente de se doando um para o outro até que a morte separe. Por isso você fala isso. Você sabe que o matrimônio é um sacramento que não precisa do sacerdote. O sacerdote é uma mera testemunha, porque quem faz o sacramento é homem e mulher. O meu sim não é para o padre, ele me motiva a dizer para Deus. E nós temos que ensinar as pessoas que vão para o casamento, infelizmente, preocupado com a câmera de vídeo, preocupado com a fotografia, preocupado com isso, preocupado com aquilo, e falam sim, mas precisam ter consciência de que elas estão dizendo sim para Deus, que é o único sacramento que o padre apenas testemunha. Tanto que um diácono pode fazer. E onde não tem diácono, até o ministro da Eucaristia é delegado pelo bispo para fazer um casamento, porque ele não faz o sacramento é feito pelo homem e pela mulher. Eu digo sim, até que a morte me separe. Então é algo muito sublime, nesse até que a morte separe, para a gente encontrar a nossa felicidade. Agora, quando a gente já vem para o matrimônio,
Os jovens que estão aqui, que estão preparando, que estão noivando. Claro que você acha ele lindo, olhos azuis, que covinha bonita, que narizinho bonito, claro. Mas tudo isso não vai segurar a sua felicidade se você não tiver um profundo amor de respeito por ela e por ele. Talvez até nós, rapazes, falamos muitas vezes que se eu não casar com ela, eu não caso com mais ninguém. Quer dizer, e você já largou dela e passou pela outra e casou com a outra, né? Por quê? Nós temos que estar fundamentados no amor verdadeiro, no respeito profundo de um para o outro. Claro que é aquilo que eu disse, homem e mulher, como jovens, vamos se sentir, homem e mulher vão descobrindo sensações até novas quando começam a se amarem, a se abraçarem. Mas tudo isso tem um limite. O que você vai fazer com isso? A sua felicidade não foi fundamentada para isso. A Escritura, a palavra de Deus, diz que o povo de Deus deveria de conservar puras as suas relações sexuais. Não deveriam usar o sexo para dar vazão às suas paixões lascívias, como faz os ímpios. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. A Bíblia ainda recomenda ao homem casado deleitar-se com a esposa de sua mocidade todos os dias da sua vida. E diz mais, que o homem deve embriagar-se sempre com as suas carícias, as carícias da mulher. Amor verdadeiro. Isso está em Eclesiastes e Provérbios também. Embora Deus tenha ordenado o casamento como uma relação sagrada entre homem e mulher, logo esse casamento, essa relação sagrada entre homem e mulher, que lá desde o Velho Testamento, foi corrompido quando alguns homens tomaram duas esposas. Gênesis 4, abra, e é bom que você veja na palavra, Gênesis 4, 19. Gênesis capítulo 4, versículo 19. Lameque tomou duas mulheres, uma chamada Ata e outra Sela. Deus havia dito em Gênesis a situação todinha que ele queria, e começaram então os homens a ter duas mulheres. Se você vai se aprofundando no estudo da Bíblia, você vai ver que tinha homens que tinham 40 mulheres, mais de uma por dia. Tinha algumas mulheres que só ia ver o marido daqui a 2 meses, porque ele tinha que passar por todas, cada dia uma. O homem entrou por esse caminho. A relação sexual que Deus tinha em mente, se é que Deus tem em mente, a relação sexual que Deus tinha no seu plano era monogamia, ou significa um homem e uma mulher. Mas devido às paixões desregadas à lei de Deus, Deus precisou proibir pecados sexuais específicos. Por isso que lá em Levítico, em Deuteronômio, nesses capítulos que você pode depois ler, você vai verificar leis proibitivas aos homens. Por quê? Deus tinha, o plano dele era homem e uma mulher, mas o homem se descambou a fazer tantas coisas. Mesmo assim, alguns homens desavergonhadamente buscaram prostitutas. Vai no Gênesis 38, está escrito lá, é na palavra de Deus, Gênesis 38, 15 a 23. Está escrito nessa palavra de Deus justamente isso. Versículo 15 a 23. Eu vou ler aqui somente o versículo 20 seguinte que diz: E Judá mandou-lhe o cabrito por seu amigo, a Odolamita, para retirar o penhor das mãos daquela mulher, mas ele não a encontrando, perguntou aos habitantes: Onde está aquela prostituta que estava à beira do caminho? Não há prostituta algum? Ele não encontrou prostitutas, mas homens, lendo esse trecho, você vai perceber que eles começaram assim, desavergonhadamente, a se misturarem com mulheres que também estavam desavergonhadas. Todos saíram do plano de Deus. Quando você vê isso lá em Gênesis, que é os primeiros escritos da Bíblia, você vai ver depois, nas palavras de São Paulo, não tem diferença. Entre os cristãos mesmo, eles estavam buscando relacionamento com mulheres de vida fácil. Lá em Corinto, como disse na outra citação, todo mundo valendo tudo. E está contrário à vontade de Deus. E quando a Bíblia nos mostra, está mostrando homens que serviam a Deus, não pagãos. Por isso a palavra de Deus: não tem atitude como pagão. Vocês estão tendo, vocês são homens de Deus, mulheres de Deus. Eu mudei a sua vida, eu te chamei para pregar, chamei você para um ministério, chamei você para essa diocese, chamei você para reerguer minha igreja e para salvar almas, mas as suas atitudes estão piores que o pagão, porque eles não conhecem a verdade, mas você está conhecendo.
Então Deus vem trabalhar justamente disso. A imoralidade entre homem e mulher encabeça uma lista de pecados. Que eu tenho várias situações para os seus estudos e nós poderíamos ler uma delas, Romanos 1, 24. Se possível, abra em Romanos, capítulo 1, versículo 24 até o versículo 27. É uma lista tremenda que Paulo nos mostra e que a palavra de Deus nos mostra dos pecados citados na Bíblia, da imoralidade entre homem e mulher. Vamos ler em voz alta, para a gente animar um pouco, Romanos 1, 24 a 27. Achamos? Dizemos amém? Vamos ler em voz alta então. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, a imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e servir a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém? Por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relação com a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam-se em desejo um para com os outros, cometendo homem com homem a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Palavra do Senhor. Já é Paulo dizendo depois da ressurreição. E se o Velho Testamento Deus já começou a fazer leis por causa de toda a situação de impureza, a palavra de Deus de ponta a ponta mostra sempre uma direção. A humanidade, homem e mulher são infelizes porque está na imoralidade. Imoralidade é um motivo, que o povo não pôde entrar em Canaã. É um motivo que impede a sua libertação. É um motivo, como disse Pedro, as suas orações não são atendidas. Não porque Deus está rejeitando você, porque não chega até Ele, tem obstáculo. Você é livre, você é livre. Todo pecado sexual desfigura a imagem de Deus no homem. Você tem uma imagem de Deus. Todo pecado sexual tira essa figura de Deus, desfigura, distorce a imagem de Deus na nossa vida. E é preciso que a gente entenda isso e comece a tomar uma posição como pessoa e como formador, passando isso para os outros. O relacionamento sexual dentro do matrimônio é algo prazeroso. É algo para ter prazer, sim. É algo desejado por Deus, assim. Assim, ensinar homem e mulher a viverem a sexualidade como bênção é uma obrigação de todos nós. Amém? Então veja bem, a sexualidade foi criada, homem e mulher. Nós estamos falando de homem e mulher. Então a sexualidade foi criada como bênção. Então nós temos o dever, a obrigação de ensinar as pessoas a viverem isso como bênção de Deus e não como desvario dos seus desejos. E mais, a gente nota que esse relacionamento sexual, o prazer que você tem na sua sexualidade, como com homem casado, com mulher casada, a excitação, aquilo que surge naturalmente no corpo da jovem, do menino que está namorando, que está noivando, como se começa, é natural isso, é desejado por Deus. Então, para os casados, é preciso entender que, infelizmente, no terceiro milênio, ainda a gente saiba que o egoísmo de muitos homens tem tirado das esposas, das mulheres, o prazer de sentir-se mulher. Elas não sentem o prazer sexual, são meros instrumentos de depósito. Elas não têm o mesmo prazer que o homem tem, a mulher também tem. E nós homens temos que passar isso para as mulheres. Nós homens temos que passar realmente essa verdade para as mulheres. Fazer com que elas se sintam amadas, porque elas têm isso. É natural para elas, não é privilégio dos homens. Por outro lado, para os jovens, saber que toda essa excitação, toda essa motivação que dá na minha carne, é a manifestação da bênção que Deus me deu. É natural. Agora, o que eu vou fazer com isso é que pode se tornar bênção ou maldição. Porque nós vamos falar depois, talvez mais tarde ou amanhã, sobre a castidade. A castidade dos solteiros, dos casados. Mas um jovem, quando tem uma relação sexual fora do sacramento, fora do casamento, que é do matrimônio, que Deus criou para isso, o que acontece? Ele cai no pecado da fornicação. Se ele é casado e busca a sexualidade fora, ele está no adultério.
nós estamos cavando a própria sepultura. E nós continuamos a vida como se nada tivesse acontecido, mas nós estamos fechando as torneiras do céu, da onde as bênçãos de Deus são sem medidas. Não é gotas, são sem medidas. E se elas não caem em abundância é porque eu estou com os reservatórios fechados. E é preciso que a gente entenda que homem e mulher são maravilhas de Deus, que a sexualidade é linda quando ela é olhada com os olhos de que aquilo que eu tenho, minha esposa, meu marido, homem e mulher tem, é bênção de Deus. Não é algo vergonhoso, é bênção de Deus. Amém? Feche os seus olhos um pouquinho. E se delicia por ser homem. Agradeça a Deus por ser mulher. Veja que maravilha você é. Talvez você tenha cuidado mais de você exteriormente, seu rosto, sua roupa, do que a sua sexualidade. Talvez você tenha cuidado mais de outras partes do seu corpo do que preservar a sua sexualidade, que é bênção, que gera vidas, que é a continuidade do plano de amor de Deus para o homem e para a mulher. Então agradeça ao Senhor por aquilo que você é, por aquilo que você tem, por aquilo que você sabe. Diga mesmo no seu coração: Senhor, obrigado por ser homem, obrigado por ser mulher, obrigado porque Tu me amas assim, Tu me fizesse assim. Mas Senhor, me dá sempre a capacidade, capacita-me pelo poder do Teu Espírito para a santidade em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que sou. Tudo isso, ó Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Derrama sobre nós o Teu Espírito capacitador, santificador. Abre, Senhor, a nossa mente para começarmos a perceber que se erramos até aqui, podemos retomar o caminho de Canaã da felicidade. Todos os momentos difíceis dos nossos desejos, todos os momentos difíceis que nós passamos, nós te pedimos, Senhor, esteja conosco naqueles momentos. Não nos permita mais, Senhor, não nos permita mais ficarmos nessa situação de prisão, de escravidão, de condenação. Abre o seu coração e vamos pedir ao Espírito Santo, cantando: Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem me lavar, me curar, santificar. E os momentos difíceis em que muitas vezes nós precisamos da ajuda de Deus, que Ele esteja conosco, que Jesus esteja conosco naquele momento. Ele não é o pecado, Ele não é o prazer vergonhoso, mas Ele pode estar conosco, tirando de nós toda a escravidão, tirando de nós todo o vício, tirando de nós todo esse peso. Assim como a corça anseia pelas águas, nós ansiamos pelo Espírito de Deus. Nós ansiamos sim, porque nós dependemos do Pai. Tu nos criaste, Senhor. Aqui estou como homem, aqui estão meus irmãos e minhas irmãs. Nós ansiamos. Senhor, Tu nos fizeste a Sua imagem e semelhança. Eu te agradeço por ser homem, gerador de vida. Tu me desse a capacidade de ser chamado de Pai pelos meus filhos e filhas. Santifica a minha sexualidade. Capacita-me, Senhor, para que mudando a minha vida eu possa mudar de muitos irmãos e irmãs, e poder ser um colaborador para que as mansões celestes sejam cheias de santos e santas. Capacita-me, Senhor. Nós ansiamos por isso, Senhor. Estamos sedentos de santidade. E se Tu escolhesse esse encontro para começar pela sexualidade, eis-nos aqui, Senhor. Cumpra-se a Sua palavra. Assim como a costa suspira pelas águas, assim suspira minha alma. Espírito de Deus, só as mulheres cantando, assim como a corça. Força, mulheres. Assim anseia por esse Espírito de água viva
Todo sofrimento que está impregnado, tristeza, morte, vira e vida. Suspira minha alma, Espírito de Deus. E agora nós homens, força, assim como a corça, homens. Sim. Suspira pelas águas. Queira ser um homem jovem, um marido, um noivo, um namorado novo, ressuscitado na sua sexualidade. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Espírito de Deus. Solta a sua voz. Peça, todos juntos. Enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Mais uma vez, força, enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Vamos ficar em pé, levantar os braços e cantar. Assim. Fale para Deus, fecha os teus olhos, experimenta. As águas. Fale para o Senhor. Suspira minha alma, sofrida, cansada, pecadora. Mais uma vez, assim como a corça. Assim. Toda sede, Senhor, assim como a corça suspira pelas águas do meu interior, Senhor, o meu coração também se coloca diante de Ti. Espírito de Deus, Espírito, pensando no seu pecado, na sua fraqueza, peça, ó, enche-me, ó, enche a sua sexualidade, o seu matrimônio, a sua casa, a sua família. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Coloca a mão na pessoa do seu lado, se aproxime de alguém. E ore pelo seu irmão e sua irmã. Se é seu marido, se é sua esposa, se é amigo, diga: Jesus, agora eu não quero menos. Eu quero que esse meu irmão, essa minha irmã seja tocado. Santifica, Senhor. Eu repreendo em teu nome todo espírito que tem sido escravidão na sexualidade desse irmão, essa irmã. Fale com poder, leve a sério essa oração agora. Pede ao Senhor que retire todas as armadilhas psicológicas, físicas e espirituais desse irmão, dessa irmã. Reze com poder. Pede que o Senhor agora ajude as suas mãos, para que você, encostando na pessoa, ela sinta o amor de Deus, a vibração da cura e do poder do Senhor. Retira, Senhor, do teu povo, retira do coração dessas irmãs o sofrimento, as condenações, os abusos que fizeram com essas irmãs, Senhor. Santifica, Senhor, cada uma delas. Tira, Senhor, agora todo espírito, Senhor, de condenação, de abuso, Senhor, que fazem desses homens, dessas mulheres, verdadeiros instrumentos do mal, muitas vezes, Senhor. Eu glorifico o teu nome, eu proclamo o teu santo nome, Senhor. Toca nesses casais, Senhor. Toca nesse pai que aqui está, Senhor Jesus. Santifica esse meu irmão, Senhor Jesus. Faz com que ele seja um homem santo, Senhor. Que a sua santidade se extravase para os seus filhos, Senhor, e para a posteridade. Nós entregamos cada jovem, Senhor. Orem pelo seu irmão sem medo. Orem em espírito. Orem com a sua palavra, como você quiser, mas ore. Derrama, Senhor, cura e libertação. Tu és poderoso, Senhor. Derrama teu espírito de cura. Tira agora, Senhor, toda essa escravidão de pecado, Senhor, que está dentro de nós, que nós não conseguimos tirar sozinho. Tudo aquilo que nos afetou até agora, em nome de Jesus, sai. Em nome do Senhor Jesus, no poder do Senhor Jesus, ser curada, ser liberta, ser santificada. Nós te glorificamos, Senhor, por cada irmão, Senhor Jesus, por tudo aquilo que foi passado de herança genética, espiritual e psicológica.
prevaleça sobre nós o teu poder, Jesus. Eu glorifico, Senhor, pela santidade que traz a muitos de nós nesse instante. Glorificado seja, Senhor. Ó, vem, Espírito, ó, enche-me, cante com seu irmão. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Uriala mayala marakana yala shada yala la yala marala yala yala marala iriria. Andala kandala yala marala iriria yala yala marala sheda la yala marakandala marala iriria yala sheda la yala marala yala kandala yala marala ola la yala marala yala andala kandala yala marala yala marala iriria marala sheda yala marakandala Maria Maria Uriala Shidala Ayala Marala Você acabou de acompanhar este rico conteúdo produzido pela comunidade católica Anuncia-me. Conheça mais sobre a nossa missão de evangelização. Tenha acesso a mais conteúdos como este, seguindo as nossas redes sociais. Você também pode se tornar um sócio colaborador da nossa missão, doando o valor que você puder para ajudar na evangelização